Olá, esta é uma videoaula do Instituto Salus. Vamos abordar os beta-bloqueadores, que é um dos grupos de fármacos antihipertensivos. Seja bem-vindo! Os beta-bloqueadores também são conhecidos como bloqueadores de receptores beta-adrenérgicos. Os principais fármacos do grupo são o propranolol, que é o protótipo do grupo, o atenolol, um fármaco bastante conhecido, bastante utilizado, metoprolol da mesma forma, o bisoprolol, acebutolol, nebivolol, o betaxolol, carvedilol, labetalol, nadolol, pindolol e timolol. Vamos agora entender o seu mecanismo de ação. Bem, os beta-bloqueadores atuam por vários mecanismos. O principal deles é pela diminuição do débito cardíaco. Isso ocorre porque eles diminuem a ativação de receptores beta-1 no coração, o que gera um efeito cronotrópico e inotrópico negativo. Em outras palavras, o efeito cronotrópico negativo ocorre pela diminuição da frequência cardíaca. Já o efeito inotrópico negativo ocorre pela diminuição da força de contração do músculo do coração. Esses efeitos somados fazem diminuir a pressão arterial sanguínea e, como consequência, diminuir o consumo de oxigênio pelo miocárdio. Além desses mecanismos, os beta-bloqueadores também conseguem reduzir a secreção de renina e diminuir a quantidade das catecolaminas nas sinapses nervosas. Quais são os principais usos clínicos dos beta-bloqueadores? De acordo com os fundamentos farmacológico-clínicos dos medicamentos de uso corrente, esses fármacos apresentam benefício definido quando usados em infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, fibrilação atrial e hipertensão arterial sistêmica. Mas atenção! Vários estudos mais recentes sugerem que o uso de beta-bloqueadores como o atenolol não deve ser feito em idosos e diabéticos, devido a riscos associados. De acordo com resultados de estudos, os beta-bloqueadores mostraram menor eficácia na prevenção de eventos cardiovasculares, especialmente acidentes vasculares cerebrais, além de induzirem desenvolvimento de diabetes e terem perfil metabólico menos favorável em combinação com diuréticos. Ainda de acordo com os fundamentos farmacológicos clínicos dos medicamentos de uso corrente, esses fármacos apresentam benefício provável quando usados em glaucoma, no caso dos beta-bloqueadores em forma de colírio, para uso tópico, também na profilaxia de enxaqueca, em angina estável e em angina instável. Vamos ver agora quais são as principais reações adversas dos beta-bloqueadores. Em pacientes predispostos pode ocorrer broncoespasmos, que podem ocorrer pela perda de seletividade aos receptores beta-1 cardíacos para os beta-2 pulmonares. A insuficiência circulatória periférica pode acontecer devido ao efeito inotrópico e cronotrópico negativo dos beta-bloqueadores. Bradiarritmias também é uma das reações adversas mais comuns e o mascaramento de hipoglicemia em diabéticos. Os beta-bloqueadores podem mascarar sintomas da hipoglicemia, como taquicardia e palpitações. Por isso, devem ser usados com cautela em pacientes diabéticos. Uma das reações adversas está relacionada com o perfil de lipossolubilidade dos beta-bloqueadores. O propranolol, por exemplo, é um fármaco muito lipofílico. A concentração alcançada em níveis terapêuticos é suficiente para resultar em sedação e diminuição da libido. Para finalizar nossa aula, vamos verificar agora as propriedades farmacológicas dos beta-bloqueadores. Nesta tabela estão apresentados os principais medicamentos beta-bloqueadores na primeira coluna. Depois, a dosagem diária em que são utilizados, a frequência de administração diária, a meia-vida em horas, a cardioseletividade desses fármacos e o efeito vasodilatador.
Acabamos de estudar alguns detalhes sobre os beta-bloqueadores. Obrigada pela sua companhia e até a próxima aula.